Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, uma alegria estar aqui, mais uma terça-feira com o nosso Café com Frankel, hoje dia 30/11/2021, agora 6h15. Quem estiver já presente na live, por favor, avise como está a transmissão, para que assim possamos dar início. Muito bem. Bom dia, Flávia, Silvia Aquino, Gabriela, Juliana Sanches, Ferreira, Clara, muito bem. Bom dia a todos. Tá tudo ok com a transmissão? Tá, perfeito, obrigado. Abacaxi terapêutico, tá dizendo que tá tudo ok. Muito bem, bom dia, hoje é meu aniversário. Ter o Café com Frankel é um presente. Oh, que bom, Rita. Que excelente notícia, meus parabéns. Que Deus te abençoe. Fico feliz de poder, então, lhe dar esse presente. É um presente bem singelo, mas fico feliz em poder lhe oferecer. Então, o Café com Frankel hoje vai de presente para Rita de Costa. Tá bom? Perfeito, Rita. Deus lhe abençoe. Terezinha, sempre presente, não, Terezinha? Vou gravar esse bom dia. Excelente. Tá, muito bem. Frei, Daniel, ok, perfeito. Bom, então hoje, terça-feira, agora 6h15 já passado, né? 6h15 da manhã. Espero que todos tenham tido uma boa noite de sono, que todos já tenham coado e tomado seu café preto, seu café forte, para assim começar o dia. Quem ainda não o fez, faça, recomendo fortemente. Levantem da cama, lavem os rostos, né? Façam aí, né, as suas orações matinais, tomem o seu café e vamos começar essa terça-feira que inclusive fecha o mês de novembro, né? Essa terça traz com ela o peso do término do mês de novembro e o início do mês de dezembro, um dos meses, né, mais interessantes, talvez o mês mais belo de todo o calendário, né? Mês de festas, mês do Natal, fim de ano, mês de vários balanços, mês de fechamento. Dezembro é um mês interessantíssimo, né? Um mês de grandes eventos, de grande graça. Muito bem. O que eu separei para hoje? O mês mais lindo do ano, a Silvia está dizendo, sem dúvida, né? O mês de dezembro é o mês mais lindo do ano. O que eu separei para hoje? No livro Psicoterapia e Sentido da Vida, Viktor Frankl vai falar da neurose de desemprego, né? Neurose de desemprego. Normalmente, as pessoas mais adiantadas em Viktor Frankl, mais assíduas na leitura de Viktor Frankl, conhecem o conceito de neurose dominical, que é bem curioso, mas poucos acabam se recordando da neurose de desemprego, que Viktor Frankl fala, que está dentro do capítulo O Sentido do Trabalho. E é muito interessante essa proposta de Viktor Frankl sobre a neurose de desemprego. A descrição geral das neuroses de Viktor Frankl é algo curiosíssimo, é algo que todos nós precisaríamos conhecer. Quando Viktor Frankl faz o desenho de como se iniciam as neuroses, como uma neurose é mantida, o contraste da neurose com o movimento próprio do ser humano, que é o movimento da autotranscendência, do autodistanciamento e assim por diante, é muito, muito interessante. Valeria muito a pena conhecermos, porque, né, aí está a questão, é possível que boa parte de nós nos vejamos um pouco quanto neuróticos, né? Mas isso não é um fatalismo, né? Nós podemos e, portanto, devemos nos posicionar diante dessas neuroses que nós adotamos, dessas visões torpes, míopes, baixas da vida humana, que nos empobrece, que nos castiga, né? Então hoje, poxa, que entrou aí um grande amigo meu, olha lá,
o Gutinho Gaudi, puxa, saudade de você, Gutinho. Tá lá em Portugal, né? Então hoje nós vamos ver o conceito da neurose de desemprego, né? E com isso eu não quero fazer uma live para os desempregados. Essa não é a ideia. Se de repente alguém aqui estiver desempregado, certamente a live vai cair muito bem para você. Mas não é esse o objetivo final da live, falar tão somente para os desempregados. Nos vermos dentro disso, né? Pensarmos em outras realidades da nossa vida que não o desemprego, que cabem bem dentro dessa crítica. E, portanto, né, escutarmos também esse apelo à nossa consciência que a live de hoje e o Viktor Frankl nos faz. Tá? Porque assim, qual é que é da neurose do desemprego? Eu vou ler aqui um pouco do que Viktor Frankl descreve, não vou ler tudo, seria uma leitura um pouco longa e cansativa para uma live, mas eu vou ler alguns pontos centrais. Mas basicamente ele está falando, olha, daquela pessoa que lá para as tantas, por um destino, por uma realidade inevitável, foi desonerada do seu trabalho, se tornou uma desempregada, tá? Sem mais, né? A pessoa tinha um ofício, tinha um trabalho, e lá para as tantas, como já aconteceu com boa parte, quase a totalidade dos que aqui estão, lá para as tantas se viu desempregado. E aí está buscando algo, está nessa fase de um certo temor, de uma certa preocupação, enfim. Eu vou ler aqui alguns trechos de Viktor Frankl e depois eu me explico e trago a proposta para hoje, que não é só para os desempregados, é para todos nós também. Ele fala, olha, começar por aqui. Nestes casos, o desemprego é recebido pelo neurótico como um meio bem-vindo. Opa, peraí, como assim? O desemprego é recebido pelo neurótico como um meio bem-vindo? Exatamente, porque o neurótico, de alguma forma, e entre outras coisas, é aquele que está procurando uma justificativa, né, para as falhas, para as misérias, para a baixeza da sua vida. Então, opa, lá para as tantas, surge o desemprego. E ele é recebido como bem-vindo para, vai continuar Viktor Frankl, se desculpar de todos os malogros da vida, não apenas da sua vida profissional. O desemprego serve como que de bode expiatório, que aguenta com todas as culpas de uma vida estragada. Os próprios erros passam a ser apresentados como resultados fatais do desemprego. Se eu não tivesse desempregado, vai dizer o homem neurótico, outro galo cantaria. Seria tudo formidável. Os homens deste tipo neurótico sempre nos garantem que fariam isto ou aquilo. A vida do desempregado autoriza-o a levar a vida como coisa provisória, fazendo-os cair numa modalidade provisória da existência. Julgam que ninguém pode exigir nada deles, e eles, por seu turno, nada exigem a si mesmos. O destino do desemprego parece eximi-los da responsabilidade perante os outros e perante eles próprios, de toda a responsabilidade pela vida. E qualquer falha, em qualquer setor da existência, vem a ser reduzida a esse destino, qual seja o desemprego. Tudo se explica partindo deste ponto. É como se eles não precisassem mais fazer coisíssima nenhuma, afora o esperar o momento imaginário em que tudo se poderá curar, uma vez que se cure aquele ponto. Bom, e aí ele vai continuar, eu já retorno aqui a leitura de Viktor Frankl, mas de imediato, nesse primeiríssimo momento, nessa live aqui rápida e curta da manhã de terça-feira, eu quero que todos nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Eu sei que, por bem, por graça, boa parte dos que aqui estão, mais de 100 pessoas, não estão na situação de desemprego. Então essa live, no primeiro momento, pode não parecer ser para você. Só que, em vez do desemprego
pense nessas, né, palavra que está em moda, né, essas autossabotagens que nós fazemos sempre que alguma situação um tanto quanto inesperada, um tanto quanto trágica nos acomete. Porque me parece que, e eu vejo isso na clínica, né, e eu vejo isso no contato diário com algumas pessoas, porque me parece que da mesma forma que o desemprego é bem recebido por esses neuróticos, como o Viktor Frankl vai falar, algumas dificuldades, alguns problemas, algumas perdas, algumas dores servem para nós, nós que aqui estamos, como desculpa, como justificativa para muitas outras coisas, em muitas outras áreas da nossa vida. Da mesma forma que o desemprego é recebido como bem-vindo ao neurótico, porque, como vai dizer Viktor Frankl, né, dá a ele uma desculpa para todos os malogros da vida, nós, de alguma forma, abraçamos neuroticamente alguns problemas, algumas dificuldades, porque encontramos nelas alguns ganhos secundários. Pode ser estranho isso, né? Fala, não, Luiz Henrique, eu não, de jeito nenhum, que isso? Você acha que eu veria com bons olhos um problema na minha vida, uma dificuldade, uma perda, uma dor, uma doença? Você acha que eu veria isso com bons olhos? Olha, a verdade é que sim. É que você certamente já fez isso algumas vezes. E se não estiver atento, se você não estiver atenta, você inevitavelmente fará de novo, se é que não está fazendo, de pegar algumas situações como bode expiatório para justificar a sua vida estragada. E é terrível quando nós nos metemos nisso, porque de alguma forma nós culpamos um destino, nós culpamos uma realidade e nos desoneramos da responsabilidade da vida. E fazemos isso com coisas pequenas, hein? Ah, puxa vida, olha, hoje eu até iria... Você vai ver como que é coisas pequenas. E que habitualmente nós fazemos isso. Olha, hoje eu até iria caminhar pela manhã. Mas, né, puxa vida, que coisa, não? O tempo tá fechado, o tempo tá feio. Até caminharia. Mas o mau tempo agora se tornou um bode expiatório. A verdade é que eu sou um preguiçoso, a verdade é que eu não queria fazer isso, a verdade é que eu queria que houvesse uma pequena perturbação no mundo, uma pequeníssima perturbação no mundo, que pudesse servir de justificativa. E a coisa se estende, né? Ah, olha, eu até iria iniciar a dieta na segunda, né? Mas né, na quarta tem uma confraternização lá da firma, né? Na verdade, eu estava esperando um pequeno problema. Problema esse que poderia facilmente ser encarado, ser superado, com entusiasmo, com criatividade, com fortaleza. Mas eu fico esperando um pequeno evento, como se fosse esse desemprego, tá bem? Para deixar vir à tona a minha neurose. Qual que é a neurose aqui que Viktor Frankl fala? A minha irresponsabilidade, a minha falta de compromisso com a vida, com a minha vida, com o meu projeto existencial. Então, quando surge algo, alguém, uma fala, um mau tempo, pronto. Aquilo é um bode expiatório. Naquele momento, eu sinto-me como este neurótico que está desempregado. E vejo que esse desemprego me autoriza a levar a vida de forma bem provisória. Eu caio numa atitude que é a atitude provisória da existência. E se nós formos avaliar a nossa vida, é possível que muitas coisas da nossa vida estejam estragadas. A nossa saúde, o nosso estudo, a nossa dedicação aos outros. Porque nós estamos com esse olhar neurótico para com o mundo, para conosco.
Opa, olha lá, grande Bruno Farnentano, meu amigo. E aqui está o ponto que nós precisamos nos atentar. Porque senão tudo, absolutamente tudo, faz com que eu abra mão de exigir algo de mim, algo dos outros, algo do mundo. E repito isso, eu me vejo na função de desonerado da responsabilidade de viver. E tudo é culpa do quê? Tudo é culpa do desemprego. E tudo que não vai bem é culpa deste pequeno evento cósmico, que aqui a gente está usando como metáfora, o desemprego, para justificar a minha atitude provisória existencial. Começou a chover, então eu não vou caminhar. Tem a festinha na quarta, então para que começar o regime essa semana? Eu até gostaria de começar uma vida de estudo, né? Puxa, mas me falta uma cadeira confortável, sabe, Luiz Henrique? Para que eu possa estudar. Eu até gostaria de pegar 1, 2 horas da noite, né, e me dedicar a alguns livros, ler alguns clássicos, ou então fazer um curso, ou então me inscrever na sua pós e poder, né, dedicar algumas horas de estudo. Mas sabe o que acontece? Acontece que lá na minha casa eu tenho um problema com os cômodos, né? Eu não tenho um cômodo em que eu possa ficar solitário, né? Em que eu possa ficar mais introspectivo. Olha, a questão é a seguinte, a gente vai arrumar desculpa para absolutamente tudo. A gente vai pôr a culpa num filho, a gente vai pôr a culpa numa esposa, a gente vai pôr a culpa no mau tempo, a gente vai pôr a culpa no chefe, a gente vai pôr a culpa no pai, no avô, no patrão, a gente vai pôr a culpa no presidente da república. A gente sempre vai culpar alguém para justificar a nossa baixeza, para justificar a nossa falta de compromisso conosco, com a vida. É como se dissesse, olha, não fosse isso, hein? Eu estaria desenvolvendo a minha personalidade, eu estaria formando uma personalidade forte, saudável, eu estaria forjando o meu caráter, né? Olha, eu até gostaria de ter uma vida de oração, mas você não conhece o padre lá da minha paróquia, Luiz Henrique. Eu até gostaria, né, de frequentar uma paróquia, mas você não tem ideia como que é aqui na minha cidade, né? O edifício, como ele é feio, como ele é mal projetado, né? Entende? A gente acha, se você parar agora, nesse momento, e começar a garimpar, a procurar, a vasculhar as justificativas que você dá diariamente para não fazer aquilo que você deve, você ficará assustado. Se eu começar agora aqui a lhe provocar, a fazer com que você pense em várias áreas da sua vida, e se eu for aqui lhe dando ferramentas para você fazer um exame de consciência e botar num papel tudo que é justificativa tola, justificativa neurótica, para que você não cumpra com os teus deveres e se torne aquilo que você deve ser, se eu fizer isso agora, vocês sairão daqui horrorizados. Nós todos sairemos daqui assustados. Você vai pôr culpa no fator econômico, no fator político, no fator geopolítico, você vai pôr culpa no próprio Deus. E ao fazer isso, você vai se isentar de tudo. E o problema é que nós não só culpamos os outros e aceitamos os problemas e os vemos, né, como vai dizer Victor Frankl aqui no início da leitura que eu fiz, como bem-vindos, né? Como nós também nos alegramos diante disso. De alguma forma há uma alegria. Tipo, olha, que bom. Eu estava procurando mesmo uma justificativa. Que excelente que isso aconteceu agora. Que esse mau tempo se formou hoje. Eu ainda me alegro com essa situação. E eu fico esperando, eu já vou dar a solução aqui, tá? E eu fico esperando magicamente, o momento em que tudo, absolutamente tudo da minha vida estará curado. Quando este ponto, que eu uso de justificativa, né? Esse problema, essa dor
que vem acompanhada de um ganho secundário, quando esta questão for magicamente resolvida. Ou seja, eu fico esperando esse momento imaginativo em que tudo se poderá curar, vai dizer Viktor Frankl. Uma vez que este ponto seja curado. Uma vez que se cure aquele ponto. Entende? Eu fico com esses pensamentos infantis, esses pensamentos mágicos, esperando miraculosamente algo, sem fazer absolutamente nada. Por que não? Aí sim, olha, Luiz Henrique, olha, quando, viu, essa situação se resolver, né, quando o sistema político do Brasil mudar, quando a gente, né, adotar um regime político, um sistema político outro, quando o Supremo Tribunal Federal, quando, né, mudar o padre da minha paróquia, quando, né, a minha esposa mudar a atitude dela, quando os meus filhos tiverem 18 anos, quando meu patrão entender o meu espaço dentro da empresa, quando eu tiver o meu aumento salarial, né, quando eu mudar de cidade, quando eu for trocar de carro, aí sim, naquele momento, quando a minha casa que está em construção ficar pronta, aí, magicamente, pronto, aí tudo estará curado, tudo estará resolvido. Então até lá eu posso viver uma vida provisória. Até lá eu posso viver uma atitude leviana, viver uma vida despreocupada. Eu entro naquela síndrome do Oxalá. Síndrome do Oxalá. José Maria Escrivá vai falar da mística do Oxalá. Mística do Oxalá, que é bem própria, né, dos homens e mulheres do nosso tempo. Ele vai dizer o seguinte, José Maria Escrivá, que repetidas vezes, né, ele vai falar, que repetidas vezes eu chamei isso de mística do Oxalá, feita de sonhos vãos e de falsos idealismos. Oxalá me tivesse casado. Oxalá não tivesse esta profissão. Oxalá tivesse mais saúde, ou menos anos, ou mais tempo. A pessoa entra nessa mística do Oxalá, né? Sim. De alguma forma, amaldiçoando o seu passado, perturbando o seu futuro e se desinstalando do presente. E fica nessa, né? Ah, mas se eu tivesse me casado. Ah, mas se eu tivesse uma outra profissão. Ah, não, porque se eu tivesse feito medicina. Né? Olha, mas se os meus pais tivessem me instruído a fazer engenharia. Olha, se lá no ano de 1973 o meu pai tivesse aceitado aquele emprego e se nós tivéssemos mudado para a capital. Oxalá isso tivesse acontecido. Oxalá tivesse eu mais saúde. Tem pessoas que constroem, e isso é muito comum, tá? E muito perigoso. Tem pessoas que constroem a sua vida a partir de um problema. Contam a sua vida a partir de um problema. O eixo do seu discurso narrativo é sempre um problema. Isso na clínica acontece muito. Normalmente uma pessoa vem com um diagnóstico, vem encaminhada de um médico, porque tem uma doença crônica, tem, né, enfim, algum transtorno. E a pessoa vai começar a contar a história dela a partir daquilo, como se ela não fosse nada mais do que aquilo. E é claro que ela está fazendo aquilo porque tem um ganho secundário naquilo. Não está fazendo aquilo simplesmente porque quer relatar o problema. Porque você percebe que é algo mais do que isso. Junto com o relato do problema, tem, né, como que uma simbiose dela ao problema, uma assimilação dela ao problema. Ela está tomando a forma daquele problema. Aquele problema está dizendo a ela quais os próximos passos que ela deve dar. E você percebe que lá há uma desoneração da vida dela. Ela aceita aquilo. É claro, né, vez ou outra se incomoda, sofre, mas na grande parte do tempo ela vê aquilo como algo interessante, porque aí pronto, aí ela pode, né,
Sabe por que eu fui grossa? Sabe por que, né, eu não consigo me desenvolver? Sabe por que eu não consigo iniciar novos projetos? Por que eu tenho uma depressão? Por que eu perdi os meus pais? Por que... E a pessoa conta a vida dela toda a partir daquele problema. A vida presente, um pouco da vida passada, e desenha todo o cenário da vida futura a partir desse problema. Tudo. E é terrível. É terrível. Isso é uma neurose. Agora, como que nós podemos vencer isso? É claro, aqui caberia, né, horas e horas de estudo, né? Esse é o tema específico da logoterapia. A logoterapia é uma terapia específica para casos como esse de neurose. Mas, enfim, quais são as soluções que Viktor Frankl nos traz? Eu fiz aqui uma listagem, né? Ao longo do texto ele vai colocando várias soluções, do tipo, olha, esse é a neurose do desemprego, mas como um homem desempregado pode viver bem? Como ele pode se posicionar diante da vida? Para não cair nesse terreno pernicioso, né? E eu fui elencando, tá bem? Exatamente, que nem a Célia e a borboleta. A Célia e a borboleta, que foi uma das lives mais interessantes, eu acho que é a mais interessante aqui do Café com Frankl, quem não viu, veja, adotou essa atitude neurótica, né? Só que lá a gente estava trabalhando uma outra faixa da neurose, né? Uma realidade mais específica da neurose, mas exatamente, a Célia é uma neurótica, que pensava só nela, né? Agora, como que a gente pode pensar em soluções? Viktor Frankl vai colocando alguns pontos, eu elenquei esses pontos e quero trazer aqui para vocês como solução, para vencermos isso tudo, para não cairmos nisso, para não vivermos de justificativas, para não ficarmos a todo momento encontrando ganhos, esses ganhos secundários, na dor, no problema, na dificuldade e assim por diante. Enfim, vocês já entenderam. Quais são as soluções? Primeiro, dedicar-se com algo. Dedicar-se com algo. Fazer alguma coisa. Ou seja, ocupar bem o seu tempo. Porque também esses olhares ensimesmados, esse olhar autorreferente, ele cresce, ele nasce por tempo ocioso, por falta de trabalho. E esse trabalho não precisa ser um trabalho enquanto profissão, nem um trabalho assalariado, mas por falta de trabalho, de atividade. Trabalho manual, né? Trabalho artesanal, né? Fazer alguma coisa, né? Achar alguma coisa para fazer, sair caçando algo em casa, no terreno da frente, na casa do vizinho, fazer algo, ocupar, ou seja, ponto 1, ocupar o seu tempo, / dedicar-se a algo que seja honesto, algo que seja valoroso, é claro. Ponto 2, ajudar espontaneamente as outras pessoas. Colocar-se numa atitude de prontidão, colocar-se numa atitude de serviço, colocar-se à disposição das pessoas. De quem? Olha, não sei, de quem está aí ao teu lado, de quem precisa de você. De quem é esse teu próximo, que ele solicita algum tipo de ajuda. Ah, mas eu não posso ajudar, viu? Porque eu estou com dificuldades financeiras. Olha, mas eu não estou falando de problemas financeiros. É você que quer olhar tudo, né, a partir da moeda, a partir, né, do dinheiro. Ajude de outra forma. Ajude com uma palavra, ajude escutando, ajude acolhendo, né, ajude fazendo para essa pessoa, fazendo a esta pessoa algo, um serviço e assim por diante. Esse seria então o ponto 2. Ponto 3, fazer trabalhos voluntários. Interessante, né? Em algumas culturas, por exemplo, na cultura norte-americana, isso é muito forte. Aqui para nós, isso tem caído em desuso, né? De se envolver em trabalhos voluntários. Todos nós deveríamos ter pelo menos um trabalho voluntário no qual nós estamos envolvidos. Certamente na cidade de todos, próximo à casa de todos, existe algum grupo, algum trabalho voluntário. Ele não precisa ser perfeito, não precisa ser composto por pessoas
belas, bonitas, inteligentes, elegantes e caridosas, né? Porque aí é uma outra justificativa, né? Olha, eu até gostaria de ajudar o pessoal aqui da pastoral da minha cidade. Mas se você soubesse, viu? Se você visse como que é a coordenadora desse grupo, uma pessoa fofoqueira, né? Uma pessoa centralizadora, olha, entende? Larga a mão de ser neurótico. Você está achando desculpas. Vai lá e faz o que você pode. Vai lá e faz o que lhe cabe. Se envolve num trabalho voluntário na tua cidade. Certamente tem alguém que faz bazar para depois, né, reverter isso em cesta básica aos pobres, alguém que sai, né, algum grupo que sai um dia na semana para levar sopão aos moradores de rua, um trabalho junto aos idosos, junto aos órfãos, algum trabalho, um trabalho de revitalização de praças públicas ou de espaços abandonados, pessoas que ajudam, né, a construir casas para quem não tem, né, a mínima capacidade financeira para tanto. Enfim, entende? Tem alguma coisa na tua cidade. Eu tenho certeza absoluta que tem alguma coisa na tua cidade. Tem algum grupo, alguma organização, alguma ONG, alguma pastoral que você pode se meter, que você pode se envolver. É bom que você faça isso. Se tiver condições, ajude financeiramente alguns grupos. Se além de ajudar financeiramente, você puder, ajude, né, com a tua entrega, com a tua vida, com o teu tempo. Né? Isso aqui são soluções que Viktor Frankl está propondo no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, dentro desse item neurose de desemprego, dentro do capítulo O Sentido do Trabalho. Ponto 4, que Viktor Frankl vai colocar. Pode parecer curioso isso, mas é o ponto 4. Ouvir uma boa música. Ouvir boa música. Lembra a ideia de ocupar o tempo, né, com algo, dedicar-se a algo? Olha, aqui ele vai colocar como que, né, uma dica. Puxa, escute uma boa música. Aí sou eu, já não é Frankl. Larga a mão de ouvir essas músicas ridículas, né, cheio de sofrências, que contam a história da baixeza humana, que não lhe trazem esperança de vida nenhuma. Fica ouvindo, né, esses sertanejos, fica ouvindo, sei lá o que, funk, fica ouvindo, né, um batidão, fica ouvindo esses pop rocks sem sal, sem gosto, né, sem sentido. Sei lá, fica ouvindo essas músicas aí de rádio. Isso aí faz mal, isso aí perturba a tua alma, isso aí desorganiza o teu mundo interno. Isso aí não forma o teu imaginário, isso não acrescenta absolutamente nada. Sabe, larga a mão disso, escuta uma boa música. Uma boa música. Música de fato, música que tenha qualidade. Música que lhe faça bem, que eleve a tua alma, que fale de verdades, que fale de beleza, que lhe apresente a beleza, que lhe coloque diante da transcendência da vida. Sei lá, posso pensar aqui em algumas músicas e dar algumas dicas para vocês. Vai escutar, por exemplo, você já escutou um canto gregoriano? Tanto que isso cria um estado de harmonia interno. O tanto que isso nos coloca num estado de introspecção que não é uma autorreferência, mas é uma busca por verdades. Leva-nos quase que a um exame de consciência, nos coloca diante de uma beleza, coloca-nos diante do sagrado. Uma música clássica. Escutar boas músicas, ter boas referências musicais. Ficar ouvindo, né, sertanejo universitário, pop rock e Anitta, é claro que você vai ficar com a vida perturbada. É claro que as coisas vão ficar, né, todas desgraçadas na sua vida. O teu mundo interno está um caos. Você precisa de um detox. Tá bem? Vai ficar gravado. O Café com Frankl sempre gravado. A Águida Medeiro está perguntando. Ponto 5. Estamos caminhando aí para os finalmente. Ponto 5. Participar de conferências, vai dizer Viktor Frankl, né? Participar de conferências. Né? Olha, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Né? Participe de palestras. Puxa vida, mas eu moro, né,
aqui no interior do interior, que não tem conferências aqui, não tem palestras. Aqui, ó, pronto, isso aqui, chama isso aqui de conferência. Selecione boas lives, vai no YouTube e procure bons professores, bons formadores que tratam de temas interessantes, escute isso. Escute isso, se demore nisso, tem muita coisa gratuita, muita coisa, sei lá, quando eu penso no conteúdo que eu gero aqui nas redes, na mídia, sei lá, 98% do meu conteúdo é todo ele gratuito, uma pequena parte é para um público específico. Né? Procure, siga boas páginas, né? Escute boas aulas, né? É isso que Viktor Frankl vai chamar de boas conferências. Ponto 6, leia bons livros. Leia bons livros. Se está lendo algum livro que não presta, assim, põe de lado. Tem livros que não deveriam ter sido escritos. Tem livros que não deveriam ter sido escritos. Que, assim, não se prestam a nada, a não ser para fazer com que o leitor entre num estado de desespero, de angústia, de tédio, que o próprio autor depois não dá conta de arrancá-lo, porque a ideia era exatamente colocá-lo nesse lugar baixo, nesse lugar animalizado, né? Nesse lugar onde reinam os instintos. Né? Então, assim, tem bons livros, tem boas referências, vai ler um Em Busca de Sentido, leia, né, os autores clássicos, livros que de fato edificam. Enfim, vira e mexe, estou citando livros lá nos stories, as pessoas estão perguntando de livros. Enfim, ler bons livros, ponto 6. Um bom livro é aquele que te coloca reflexões que são bem oportunas, que te dão, que vai te trazer respostas, que vai te colocar diante de uma verdade. Esse princípio do bom, do belo e do verdadeiro, que eu disse, a música, aplica-se aos livros, né? Estou dizendo isso porque a Marileide Andrade está perguntando, como saber se estou lendo bons livros? Esses transcendentais, bom e belo, verdadeiro, são como que um carimbo, entre outras coisas, na arte, no livro, na música, no filme, que me ajudam a discernir. Tem algo de belo aqui? Assim, realmente belo? Objetivamente belo? Não aquela beleza da arte moderna, que é ridícula, que é pura feiura, é mau gosto. Aí lá para as tantas, o artista coloca um pinico, uma privada no meio do museu, uma obra de arte. Ridículo, isso é feio, não te convida a nada. Assim, não é belo. Tá bem? É belo isso que você está lendo? Te coloca diante de algo belo? Te coloca diante de algo verdadeiro? Há uma verdade nisso tudo? E é bom? Bom? Enfim, poderíamos falar sobre, né, esse princípio do ser bom. Mas olha, no primeiro momento, né, aqui para nós, pense o seguinte: isso de alguma forma está me tornando uma pessoa melhor? Eu tenho reclamado menos, né, eu tenho sido mais paciente, eu tenho desenvolvido mais virtudes, isso me coloca diante de uma vida de realização de valores, enfim. Tá bem? Acho que eu estou no 7, né? 7. Ponto 7 é aproveitar bem o tempo livre. Né? Uma outra solução que Viktor Frankl vai colocar. Né? Tempo livre. Presta atenção no que você faz no seu tempo livre. O seu tempo livre revela como você está. Se pudéssemos bater uma foto sua e falarmos um pouco sobre quem você é, nós faríamos isso a partir do teu tempo livre. Se eu te pegar no teu tempo livre e bater uma foto, é mais ou menos isso que você é. O que você tem feito no teu tempo livre revela muito sobre você. Porque fora do seu tempo livre você está fazendo coisas que estão sendo demandadas por alguém, pelo mundo, né? E você se sente meio que na obrigação de fazer. Mas o teu tempo livre vai revelar muito quem é você. No meu tempo livre eu fico deitada no sofá. Tá, então por hora você é um preguiçoso. No meu tempo livre eu fico no Instagram, vendo a vida dos outros. Tá, então, sei lá, você é um curioso, um fofoqueiro, né? Você é alguém que gosta de bisbilhotar, né, a vida dos outros. No meu tempo livre eu estudo. Tudo bem, é alguém que está desenvolvendo a virtude da estudiosidade, né?
eu não tenho tempo livre, porque quando eu tenho tempo livre, eu estou cuidando de alguém, estou cuidando do meu pai. Tudo bem, você é alguém que cuida. E assim por diante. Aproveitar bem o seu tempo livre. E ponto... Deixa eu ver, 6, 7 deve ser ponto 8 agora, né? Eu coloquei os tópicos, mas não coloquei os números. Apesar da fome, Viktor Frankl vai dizer, né? Apesar da fome, não cair no desespero. Porque ele fala, olha, muitos desempregados vivem com o estômago a dar horas. Ou seja, vivem com fome, como os outros desempregados neuróticos. Né? Como os representantes do outro tipo do desemprego, né? De desempregados, os neuróticos, que se tornam, né, doentes, mas nem por isso deixam de afirmar a sua vida e nem por sombras se deixam possuir pelo desespero. Ou seja, o que Viktor Frankl vai dizer? Apesar da fome, não caia no desespero. Não se desespere. Não lance olhares desesperados. Mantenha uma atitude de confiança, uma atitude de otimismo, não um otimismo tolo do Oxalá, né? Essa mística do Oxalá. Oxalá não estivesse eu desempregado. Né? Vocês já entenderam que eu estou usando o desemprego como metáfora. Para quem está chegando agora, só para situar. Né? Não caia na mística do Oxalá. Não, olha, não é isso. Viver essa atitude de esperança. É simplesmente assim, olhar para a situação e saber que tudo aquilo que lhe cabe está sendo feito. E o que não está ao seu alcance, enfim, de alguma forma está sendo confiado. Confiado àquele que pode mudar todas as coisas. E portanto, eu não caio num desespero. Porque mesmo em meio à dificuldade e à dor, eu posso crescer. A verdade é que não é que mesmo em meio à dor e o sofrimento eu posso crescer. Esses são lugares óptimos, esses são lugares excelentes para o meu crescimento. E na tragédia eu posso encontrar o meu triunfo. Então, assim, nada me desespera, porque nada, absolutamente nada, amputa o sentido da vida. Nada tira, esvazia o sentido que há na vida. E eu posso encontrar o sentido mesmo nessa situação. Eu posso usá-la como justificativa para tudo, mas eu posso nela encontrar o sentido e fazer o que tem que ser feito. E caminhar. E não me desonerar da responsabilidade da minha vida. E não culpar os outros, o mundo, a minha situação, a realidade geopolítica, o meu patrão, o meu pai, né, a minha esposa, quem quer que seja. Assumir esse protagonismo. Senhores, estamos aí com mais de 40 minutos de live. A ideia é que não passemos disso. Uma alegria tê-los aqui. Esse Café com Frankl, assim como todos os outros, ficará devidamente registrado, guardado. Vou botar lá no feed, depois eu coloco também nas outras plataformas, para que vocês possam ver, rever quantas vezes quiser. Uma alegria tê-los aqui. A todos, uma boa terça-feira, uma boa semana. Não caiamos nesta atitude provisória e nesta neurose. Meditem sobre esses 8 tópicos que eu coloquei aqui para vocês, porque isso é uma solução possível, uma solução cabível para que consigamos viver uma vida mais atenta, mais plena, mais cheia de sentido. Até! E printem essa live, botem lá no story de vocês, levem isso tudo adiante, ajudem a fazer com que conteúdos como esse cheguem cada vez mais a um número grande de pessoas, tá bem? Se isso está fazendo sentido a você, leve isso para outras pessoas, né? É uma forma também de fazer um trabalho voluntário. Então aqui estou pedindo essa atitude voluntária de vocês, esse trabalho de vocês, essa ajuda. Senhoras e senhores, muito obrigado. Tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira e até muito breve.